E se as pessoas que você admirou por anos na televisão, nos palcos ou nas redes sociais tivessem passado grande parte de suas vidas em silêncio, não por vergonha, mas por medo da rejeição, por trás da fama, aplausos e imagens perfeitas, muitas vezes se escondem histórias de batalhas internas, verdades adiadas e decisões que poderiam mudar carreiras inteiras. Neste vídeo, não se trata de escândalos, mas sim de 7 artistas venezuelanos que decidiram tornar pública sua orientação sexual, pagando um alto preço pessoal por isso. Histórias de coragem, perda e da longa busca por identidade. 1. Patrícia Velázquez. Patrícia Velázquez é, sem dúvida, o nome mais conhecido internacionalmente nesta lista. Da Venezuela a Hollywood, ela chegou às grandes telas do mundo e se tornou um ícone de beleza e elegância latino-americana. Para o público europeu, ela representa, até hoje, o sucesso além das fronteiras culturais. Mas enquanto sua carreira crescia, uma parte de sua vida permaneceu deliberadamente oculta. Não porque ela não se aceitava, mas porque o ambiente não estava pronto para ouvir essa verdade. Só em 2016 Patrícia decidiu declarar publicamente que é homossexual e escolheu um caminho incomumente silencioso para isso. Sem manchetes, sem talk shows, mas sua própria autobiografia. Neste livro ela fala sobre relacionamentos homoafetivos, sobre seu papel como mãe e sobre rupturas emocionais que marcaram sua vida. Sua história de amor nunca foi linear, mas sempre honesta. Patrícia usou seu coming out não para corrigir sua imagem, mas como um ato de autolibertação. Patrícia Velázquez não saiu das sombras para provocar. Ela o fez para finalmente não ter mais que viver uma vida dividida. E é exatamente essa determinação discreta que torna sua história uma das mais impressionantes entre as celebridades venezuelanas no cenário internacional. 2. George Harris. George Harris nunca foi o artista que pedia a aprovação. Já em suas primeiras aparições ficou claro que sua voz não estava ali para acalmar, mas para agitar. Seu humor era afiado, direto e muitas vezes desconfortável, porque ele tocava exatamente onde muitos preferiam o silêncio. Numa indústria do entretenimento que recompensa a conformidade, George optou pela confrontação desde cedo. Ao contrário de muitas outras celebridades, George nunca fez da sua orientação sexual um grande segredo. Ele não a escondeu, mas também não a encenou. Para ele não era uma confissão dramática, mas uma parte da sua identidade, tão natural quanto sua origem, seu sotaque ou sua visão da Venezuela. No entanto, essa abertura teve seu preço. Suas piadas sobre sociedade, migração, família e homofobia cotidiana polarizavam. Ele fazia as pessoas rirem e, ao mesmo tempo, sentirem-se descobertas. Exatamente isso o tornava insuportável para alguns e indispensável para outros. Quando George deixou a Venezuela e se estabeleceu nos Ilha-Quasli-Suai, especialmente em Miami, ele encontrou um novo público que entendia suas palavras por experiência própria. Exílio, nostalgia e humor fundiram-se numa voz ainda mais afiada. Em vez de se adaptar, George Harris tornou-se mais claro, político e emocional. Ele nunca se viu como ativista, mas sua existência no palco já era uma declaração. Ele não queria ser um modelo, e ainda assim se tornou para muitos que foram encorajados a não pedir mais permissão para serem quem eram. George Harris não carregou sua verdade como uma bandeira, mas também nunca como um segredo. Ele a integrou em sua arte, em sua perspectiva do mundo e em cada piada. É exatamente aí que reside sua força. Não barulhenta, não silenciosa, mas incondicionalmente honesta. 3. Ladivasa. Ladivasa ficou conhecida na internet como uma figura barulhenta e provocadora, mas por trás dessa fachada esconde-se uma história cheia de insegurança. Nascido como Pedro Luiz Juan Figueira em Maracay, ele cresceu num ambiente onde ser diferente era associado cedo ao medo. Para ele, ser visível não significava liberdade, mas autoproteção. Em vez de se esconder, ele criou uma personalidade exagerada que parecia mais forte do que qualquer insulto. O YouTube se tornou seu espaço seguro, mas também uma máscara. Foi só em dezembro de 2015 que ele decidiu tirar essa máscara e declarar publicamente que é homossexual. Em seu vídeo, ele falou abertamente sobre o medo de perder pessoas amadas e sobre a pressão interna de ter que ser constantemente outra pessoa. Este coming out não foi um ponto final, mas um ponto de virada.
La Divasa permaneceu barulhenta, mas mais honesta. De entretenimento tornou-se identificação. De uma figura da internet, uma voz para muitos jovens que se reviram em seu caminho. Sua história mostra que a visibilidade às vezes surge do medo e pode, mais tarde, se transformar em liberdade. 4. Willie Martin. Willie Martin se tornou para muitos o rosto de uma geração inteira da TV. Como ator em séries de sucesso, sua imagem parecia aberta, jovem e acessível. Mas enquanto sua carreira crescia, sua vida privada permaneceu estritamente protegida por anos. Não por falta de amor, mas por medo de reações que poderiam mudar tudo. Por quase 9 anos, Willie manteve um relacionamento em segredo. O ponto de virada veio quando ele e seu parceiro decidiram se casar. Ele percebeu que um passo tão importante não poderia acontecer nas sombras. Em 2020, Willie tornou seu relacionamento público e se casou com seu parceiro e empresário de longa data, Luiz Moiano. Desde então, Willie Martin usa sua voz não para provocar, mas para acompanhar. Ele fala sobre dúvidas, medo e o preço da honestidade, sem se apresentar como uma figura simbólica. Sua história mostra que a autoaceitação às vezes começa discretamente, mas pode mudar uma vida inteira. 5. Francisco Leon. Francisco Leon era considerado por muito tempo o epítome do sucesso perfeito. Mr. Venezuela, apresentador de televisão, um rosto sem falhas, aparentemente impecável. Mas por trás dessa imagem, escondeu-se por anos um silêncio que pesava mais do que qualquer papel público. Sua orientação sexual era um segredo aberto, sobre o qual ninguém falava, nem mesmo ele. O ponto de virada interno não veio pela carreira, mas pela compaixão. Em 2021, o suicídio de uma criança que havia sido vítima de bullying por sua homossexualidade o chocou. Esse evento o fez perceber que o silêncio também pode ferir. Numa longa live no Instagram, Francisco declarou abertamente que é homossexual. Seu coming out não foi um escândalo, mas um ato de responsabilidade. Francisco falou sobre medo, pressão social e o fardo de ter cumprido expectativas por anos. Ele largou uma armadura que o protegia, mas também o limitava. Sua história mostra que a coragem às vezes só surge quando ignorar não é mais uma opção. 6. Boris Izaguirre. Nem todas as histórias começam com fama. A de Boris Izaguirre começou com rejeição. Desde criança ele sabia quem era, mas esse conhecimento trouxe medo, crítica e pressão familiar. Sua juventude foi marcada por feridas que ele carregou por muito tempo, mesmo depois de começar a fazer nome como intelectual e artista. A ruptura decisiva veio quando Boris deixou a Venezuela e se mudou para a da Espanha. Na distância de sua origem, ele encontrou um espaço onde pôde se recompor. Lá, ele se tornou um escritor, jornalista e personalidade televisiva de sucesso, deixando o silêncio para trás. Boris não transformou sua homossexualidade num escândalo, mas em algo natural. Ele falou abertamente sobre seu passado, sem o embelezar, e sobre sua vida atual ao lado de seu marido, Rubem Nogueira. Sua história é a de um homem que aprendeu que a honestidade não é um ato único, mas uma decisão diária. 7. Karen Martello. Karen Martello escolheu um caminho diferente de muitos de seus colegas, sem escândalos, sem encenações, sem declarações ruidosas. Por anos ela construiu sua carreira como cantora com constância e proximidade com o público, enquanto sua vida privada permanecia deliberadamente em segundo plano. Em 2014, Karen decidiu falar abertamente sobre sua homossexualidade, com calma, clareza e sem justificativas. Ela enfatizou que sua orientação sexual nunca foi um obstáculo para sua carreira e que a autenticidade é a única proteção contra preconceitos. Mais tarde, ela também falou abertamente sobre seu casamento, sua família e sobre separações, sem romantizar sua história. Karen Martello não transformou seu coming out num ato político, mas numa consequência pessoal. Ela viveu, amou, falhou e recomeçou, sem dar explicações. Sua história mostra que a visibilidade nem sempre precisa ser barulhenta para ter impacto. 7 histórias, 7 caminhos, mas um ponto em comum. Por trás da fama e do sucesso, por muito tempo houve silêncio. Não por fraqueza, mas por medo da perda, da rejeição e das consequências. Cada um desses artistas teve, em algum momento, que decidir se esconder era mais fácil do que viver com honestidade. Essas histórias mostram que a autenticidade não garante aplausos, mas proporciona liberdade. Às vezes a verdade não é um ato de coragem,
mas a última chance de permanecer fiel a si mesmo. Se este vídeo te tocou, deixe um like, se inscreva no canal e nos escreva nos comentários qual história te emocionou mais. Até o próximo vídeo.